Como a própria definição o diz, o vazio é um lugar onde não existe nada, mas no interior do qual se espera que venha a acontecer tudo. Não admira, pois, que o vazio, cansado da monotonia abissal de não possuir coisa alguma dentro de si, um dia tenha chamado o órgão. E o órgão veio, com seus 4.000 tubos de metal e suas 4 fileiras de teclas, e ficou a dançar no vazio, oscilando de um lado para o outro. Só que o órgão e o vazio eram duas coisas distintas, uma dentro da outra, e as duas não produziam nada. Então o órgão e o vazio juntaram-se e chamaram o homem. O homem chegou àquele lugar do vazio, sentou-se no banco do órgão, ajeitou as mãos aos puxadores, os pés à pedaleira, curvou a cabeça sobre as teclas e produziu a música. A música saiu dos dedos das suas mãos e dos seus pés e levou-se acima da sua cabeça e espalhou-se pelos 4 cantos do vazio. E era muito bela e prometia espaços desconhecidos. Mas mesmo assim faltava alguma coisa ao vazio, ao órgão e ao homem. Foi por isso que os 3 se juntaram, o homem produziu a música e a música chamou a mulher. A mulher veio, atraída pela música, e os 5 reuniram-se no mesmo lugar. O vazio, o órgão, o homem, a música e a mulher tornaram-se próximos, e essa união mostrou ser perfeita. Contrariando a lei da propagação acústica, o vazio abria o seu horizonte para a música poder passar. E o órgão, cada vez mais trabalhado, desfazia-se em sons cada vez mais harmónicos. O homem havia-se adaptado à pedaleira e ele próprio já se sentia um prolongamento da matéria de que era feito o órgão. Por sua vez, a mulher pensou que poderia juntar alguma coisa à música encantadora e experimentou o canto. Um belo canto soprano saía da sua garganta. Canto, música, mulher, homem e órgão, atuando no meio do vazio, iniciaram então um serão maravilhoso. Não precisavam de mais nada para se sentirem completos. De vez em quando, o homem levantava o rosto das teclas e piscava o olho à mulher. A mulher fingia que não compreendia o recado e aproveitava para mostrar os braços. O homem dizia-lhe: "Quando o mundo tiver noite e dia, de noite vou fazer-te um filho." A mulher não se importava que assim acontecesse e mostrava o tornozelo, levantando a bainha da saia. Um sopro de sensualidade unia o órgão, o homem, a mulher, a música e o canto, preenchendo aquele lugar do vazio. Cada vez mais afinados, cada vez mais unidos, aquela cena única prometia multiplicar-se. O vazio poderia vir a encher-se de homens, mulheres, órgão, música e canto, som e harmonia. E assim poderia ter sido até ao fim da vida, a vida sem ter fim. Não fosse existir o Criador. Sim, o Criador de tudo, esse mesmo. Ora então, muito boa tarde a todos. É com especial prazer que vos dou as boas-vindas à 35ª sessão do nosso Porto de Encontro. 6 meses depois, estamos de regresso à Biblioteca Almeida Garrett, um espaço a que gostamos de voltar sempre, não só por ser funcional e acolhedor, mas também por ter uma equipa prestável e eficiente que muito nos orgulha de trabalhar com eles. Depois de uma semana tão funesta para a literatura, em que vimos partir os nossos Herbert Welder, Luís Miguel Rocha, além do poeta sueco Thomas Transtörner, queremos celebrar mais do que nunca o poder da palavra, a capacidade que um livro tem de provocar abalos sísmicos interiores superiores a de qualquer escala de Richter. Preparámos por isso uma sessão que estamos certos será do vosso inteiro agrado.
Além da presença da autora central desta sessão, um nome cimeiro da nossa literatura, temos também o contributo de outras figuras, contributo esse que será decisivo para esta sessão. Ouvimos logo abrir Ana Celeste Ferreira, intérprete e criadora vocal, ouvir excertos da mais recente obra da autora em foco esta tarde, e teremos também, lá mais para a frente, a presença de Maria João Reinaud, reputada ensaísta, professora universitária e investigadora, que irá juntar-se à conversa já na reta final, com a nossa autora em destaque. E por falar, portanto, na convidada central, direi que a sua obra remonta a 1980 e é composta por contos, romances, sobretudo, e também livros para crianças. O Dia dos Prodígios, Costa dos Murmúrios, O Cais das Merendas, Os Memorialistas, são apenas alguns títulos de uma obra fulgurante que há muito conquistou o público e a crítica. O Organista, de que ouvimos excertos há bocadinho, é o seu mais recente livro, como disse, e vai estar em foco na conversa que vamos manter ao longo dos próximos 90 minutos, sensivelmente, e em que vocês também poderão participar, como é hábito, colocando perguntas por escrito, bastante para tal chamar os nossos assistentes, e eu depois irei lê-las em voz alta. Sem mais demora, chamo até nós, pois, Lídia Jorge. Muito bem-vinda. Pode ser aqui, no centro. Seja bem-vinda ao Porto, Lídia Jorge. Espero que a viagem tenha corrido bem. E gostaria de agradecer não só a sua vinda cá, mas também agradecer a sua compreensão pela suspensão ou pelo adiamento da sessão que estava inicialmente prevista para outubro e que, por motivos de força maior, não se pôde realizar na altura e se realiza agora com todo o gosto e para satisfação dos seus muitos leitores que lutaram mais uma vez este espaço. Sei que a Lídia Jorge não é muito dada a efemérides, à comemoração de datas redondas, mas para todos os efeitos 2015 marca um ano especial, passam 35 anos sobre a sua estreia literária. O Dia dos Prodígios foi publicado em 1980. Quando publicou, recuemos no tempo, quando publicou esse livro em 1980, imaginaria que seria o início de uma obra tão longa e vasta? Muito obrigada pela pergunta. Cumprimento todos os presentes. Fico sempre muito feliz quando venho ao Porto e percebo que é uma cidade com um fulgor intelectual e um fulgor cultural imenso. É uma alegria perceber que ainda por cima neste momento está numa reta ascendente. E por isso é uma grande alegria estar aqui. Muito obrigada. Se há 35 anos eu imaginava o que viria a ser, não imaginava nada. Acho que, enfim, é possível que haja escritores que projetam uma carreira. Não é o meu caso, não foi o meu caso. O que eu queria era escrever, essencialmente. E quando apareceu a hipótese de publicar, fiquei muito feliz, naturalmente, mas tive o livro durante 2 anos na gaveta. Não tinha a certeza se ele era um livro para publicar, se não. Totalmente pronto? Totalmente pronto, assim tal e qual como depois foi publicado. Digamos, não me movia uma pressa. Eu tinha feito um curso de letras, e um curso de letras, na altura, tornava-nos muito vigilantes sobre os processos da escrita. De tal forma que na Faculdade de Letras eu pensei que nunca iria escrever. Porque quando cheguei, eu tinha 18 anos e queria escrever. Eu escrevia desde garota. Mas o que... Contos, esboços de romances? Contos, esboços de romances, poemas, eu ia sempre escrevendo, não é? E tinha publicado, né, nos jornais locais do Algarve, mas e tinha sido, e também no jornal do liceu, de que fui diretora com um colega, enfim, coisas de garotos, não é? Mas a verdade é que, ao chegar à Faculdade de Letras, a análise literária era de tal forma, como é que é dizer, processual, era de tal forma, decompunha de tal forma aquilo que eram os poemas e o que eram as obras de arte,
que eu tinha a ideia de que havia uma espécie de carpintaria profunda, e eu tinha a ideia de que eu mesma eu gostava era de escrever. E, portanto, eu tinha a ideia de que eu nunca chegaria a dominar aqueles processos. E passei ali uns 2 anos com a ideia de que nunca iria escrever. Depois encontrei obras que, de facto, digamos, me empurraram outra vez para a escrita e me disseram: não, tu podes escrever aquilo que te vai na alma. Consegue lembrar-se dessas obras, quais as que mais a influenciaram nessa altura? Sim, nessa altura houve uma obra que foi fundamental. Foi o Nada, da Carmen Laforet. Quem alguma vez leu o Nada, da Carmen Laforet, a Carmen Laforet infelizmente deixou-nos há alguns anos, mas é uma escritora catalã que escreveu uma obra em torno de uma adolescente, Andreia, que durante o período da Guerra Civil Espanhola vem de Madrid para Barcelona, para a casa de uns familiares. E sem propriamente falar na guerra que está a acontecer lá fora, ela fala naquilo que é a degradação humana sob a miséria e sob a violência. E então essa exposição daquilo que são os sentimentos humanos, a degradação das relações humanas, quando o mundo à volta se decompõe, a influência que tem aquilo que é o estado da pátria, naquilo que é o comportamento humano, pessoal, individual e familiar, tocou-me profundamente. E, sobretudo, era a escrita a partir de uma jovem, de um olhar de uma jovem. Então, havia situações em que os sentimentos eram muito semelhantes àqueles que eu sentia. E foi uma das obras, digamos, que me tocou muito. E outra, na altura também, foi The Old Man, do Faulkner, que as publicações Europa-América traduziram e publicaram, e foi essa talvez a obra mais fundamental na altura. Porque, nessa altura, aquilo que se estudava na Faculdade de Letras era, sobretudo, o Nouveau Roman. Nouveau Roman e também os existencialistas. E, portanto, era toda uma literatura muito conceitual, tudo, digamos, longe daquilo que era o mundo bruto, o mundo selvagem. Eu vinha do campo, tinha tido uma experiência muito forte com aquilo que eram as necessidades primárias das pessoas, tinha assistido, não diretamente, mas tinha visto uns momentos depois, sobretudo um caso de um homem que tinha saído da prisão e que tinha esperado 20 anos para vir assassinar a testemunha que o tinha incriminado. E eu tinha visto a poça de sangue, quer dizer, eu tinha assistido a situações dolorosas e também a situações de grande exaltação. E a relação com a terra, a relação com o grande espaço, a relação com os animais, com todo um bestiário. Quer dizer, eu tinha um mundo que era o oposto daquele que do mundo do Nouveau Roman ou do mundo dos existencialistas, que tinham visões, digamos, eram pascalianas, naturalmente, mas eram, digamos, visões filosóficas abstratas para a qual a narrativa servia de vestido. Mas eu queria fazer exatamente o contrário. Então, o que aconteceu foi que... por si própria esses autores cujo ensino Sim. cuja leitura não descobriu no ensino. E, sobretudo, esse que estava traduzido como O Homem e o Rio, que é um livro poderosíssimo, pequeno, mas poderosíssimo, do Faulkner, aquela história do forçado, do prisioneiro, não é? Que anda todo aquele tempo pelo rio Mississippi, com uma mulher grávida, não é? E depois toda a história de amor desencontrado dele perante a fúria dos elementos. Aquilo disse-me: não, tu podes escrever à tua maneira, podes escrever com o que tu conheces das pessoas, porque há escritores que o fizeram assim, não é? E então eu fiz, digamos, um mundo paralelo. Portanto, a Faculdade de Letras, com o curso normal. Aliás, a Maria João Reynaud foi minha colega nessa altura e poderá dizer se isto era assim ou não. Nós éramos extraordinariamente vigilantes sobre os processos da escrita, não é? E, portanto, inibidor de nós próprios nos lançarmos na escrita espontânea, não é? O que é feito desses escritos da juventude? Destruí-los?
Os estão para lá, não eram bons, eram ensaios, sobretudo, digamos, o livro completo foi de facto o Dia dos Prodígios. Foi nessa altura que eu tive a ideia de que tinha escrito alguma coisa sobre a qual poderia valer a pena haver, digamos, mostrar, e valia a pena alguém gastar algum dinheiro comigo, com ele. Até aí não, foram muitos ensaios, fazia ensaios, rasguei muito, mostrei a colegas, mostrei a pessoas mais velhas, mas foi aí que eu tive a ideia de que tinha escrito alguma coisa que talvez merecesse a pena. Há um nome que nessa altura julgo que é importante, que é o de Virgílio Ferreira. Julgo que foi seu leitor do início e gostou bastante do livro inicial. Sim, com o Virgílio Ferreira aconteceu aquilo que eu acho que qualquer escritor gostaria no início que lhe acontecesse. E foi um momento, digamos, de uma grande alegria, porque, assim, narrando rapidamente, o que aconteceu foi que eu estava a fazer traduções para as publicações Europa-América e eu tinha um livro escrito. E um dia acabei de traduzir A Viagem ao Centro da Terra, do Júlio Verne. E é um livro, as pessoas podem gostar, mas eu senti-me uma coisa muito deprimente. Passei ali uns 2 meses dentro da Terra, com aqueles monstros marinhos, e sinceramente, quando cheguei ao fim pensei, mas por que é que eu estou envolvida com este tipo de ficção, quando na verdade eu própria gosto de escrever? E fui à gaveta buscar o livro que tinha ali, havia 2 anos. Então fui, quando entreguei a tradução, disse que também tinha escrito um livro e as pessoas ficaram assim a olhar para mim desconfiadas, naturalmente, mas eu deixei lá o livro. Só que no fim dessa tarde, o editor chamou-me, telefonou-me e disse que estava muito entusiasmado a ler o livro e se eu tinha dado o livro a alguém para ler. E eu disse que alguém assim importante não tinha dado, mas disse que tinha uma pessoa que poderia talvez ler, que era o Virgílio Ferreira, porque eu conhecia a mulher dele, a Regina Kaspersky. E então o Tomás Ferreira disse-me, então peça para o Virgílio Ferreira ler o seu livro. E eu pedi à Regina, e a Regina disse, não, Lídia, o meu marido, em geral, não gosta de ler, não gosta de se comprometer, todos os dias lhe aparecem 3 e 4 originais que lhe entram pela porta, mas eu levo, ele levou. Mas depois aconteceu outra vez uma coisa muito boa, foi que na tarde desse dia, o Virgílio Ferreira pediu à Regina que me telefonasse. E a Regina veio ao telefone e disse-me, Lídia, o meu marido está a ler e está cheio de entusiasmo pelo livro. E nisto o Virgílio Ferreira retirou o telefone da mão da Regina e a primeira pergunta que me fez é assim, olhe lá, o que é que você anda a ler? É porque o Virgílio é assim, que o conheceu, sabe que ele era assim, não é? Olhe lá, o que é que você anda a ler? E eu disse a alguns autores, enfim, que tinha lido, mas não ousei dizer o nome dele, tive medo, não é, de ele julgar que estava a bajulá-lo, não é? Então não disse, e ele disse, então eu vou ler isto até ao fim, assim seco, não é? E no outro dia ele disse-me para eu ir à casa dele, queria falar comigo. E foi um encontro absolutamente extraordinário, em que ele me fez avisos e previsões que ainda hoje valem. Quer dizer, alguns aspectos ele errou completamente, como era o caso do papel das mulheres na literatura, que ele via como um horror, como era o caso do romance, que ele desde sempre pensou que era um género que estava morto, não é? E aqui estão 2 escritores do Porto, não é? Que bem mostram que são muito mais jovens do que eu, como o caso do Walter Ugumem, o caso do Miguel Miranda, e se calhar estão mais, não sei, mas este pelo menos é o que eu estou a ver. E, na verdade, o que acontece é que eles... também o Álvaro Magalhães? O Álvaro Magalhães, exatamente, que encontrei há bocadinho ali à entrada, peço desculpa. As notícias da morte do romance eram claramente exageradas, não? Eram completamente exageradas. O Mark Twain tinha completamente toda a razão, não é?
De facto, não só previu algumas coisas, na verdade ele previu algumas coisas, mas francamente, aquilo que eu acho que ele menos acertou foi na questão da morte do romance. Ele tinha uma visão muito conceptual em torno do romance, era um romance de tese para ele, e de facto veio toda uma geração que mostrou que, apesar do romance ser um género, eu diria, talvez o mais arqueológico, aquele que mais reproduz os segmentos naturais da vida mental, completamente diferente da poesia, diferente do ensaio, enfim, diferente da filosofia, mas a verdade é que continua a ser o género na escrita que mais atinge o coração profundo das pessoas. Mas em relação a esse entusiasmo do Virgílio Ferreira, que não era uma pessoa, calculo ele, de elogio fácil, ajudou-lhe a vencer um bocado as inseguranças que tinha, por ser uma autora estreante? Sim, ajudou imenso porque ele escreveu um texto que saiu no Expresso, na altura, dizendo muito bem do livro. Portanto, antes dele mesmo sair. Portanto, isso, digamos, foi um apadrinhamento absolutamente extraordinário, como se pode imaginar, não é? Aliás, depois eu tive uma madrinha também, e a madrinha do Porto, que foi a Agostina Bessa Luís. Eu mandei-lhe o livro, disseram-me, manda o livro à Agostina. Estas ousadias que nós fazemos quando somos principiantes, deram-me a Rua do Gólgota, lembro-me perfeitamente, eu fiquei a Rua do Gólgota, é aqui que a Agostina mora, e enviei, e ela mandou-me um cartãozinho que dizia assim: li o seu livro, oxalá a leiam, oxalá a estimem, oxalá lhe paguem. O que é, de facto, absolutamente... não, eu esqueci-me do mais importante. O que ela começou por dizer. Bem-vinda à Arca da Desaliança. Foi isso que ela disse. Bem-vinda à Arca da Desaliança. Oxalá a leiam, oxalá a estimem, oxalá lhe paguem. Portanto, isto é a Agostina inteira, não é? Também guardei esse papel, não é? Essa pequena ficha, não é? Porque, digamos, é o resumo de tudo o que se pode desejar a um escritor, não é? E com as palavras sábias e, sobretudo, bem-vinda à Arca da Desaliança, não é? Sobretudo naquele tempo, porque hoje os escritores, pelo menos entre nós, não temos a desaliança forte que havia na altura, não é? Hoje o mundo mudou desse ponto de vista. Também já não há estéticas tão implantadas ou opostas como havia, não é? Se calhar está tudo mais fragmentado. Sim, está tudo mais fragmentado, cada escritor que tem talento e se dedica é a sua própria escola. Sim. E há muito mais afinidades entre aquilo que é um escritor português, enfim, que tem agora 40 anos, e um escritor dos Estados Unidos, ou da França, ou da Áustria, do que propriamente, muitas vezes, com o seu parceiro, não é? Quer dizer, a coisa modificou-se. Além disso, havia uma outra razão também, parece-me a mim, que é o facto de, na altura, a parte política, digamos, a questão política tinha uma intervenção muito mais forte e, portanto, acompanhava os grupos e as próprias escolas literárias tinham marcas políticas. Hoje nada disso acontece. Hoje é bastante diferente. Lamenta isso, por exemplo, eu lembro que há poucos dias, entrevistei o Mário Cláudio a propósito do seu novo livro e ele lamentava-se que as novas gerações são iguais em toda a parte, já não há um traço distintivo, como havia até há 2 gerações. Essa ausência de comprometimento político, que não necessariamente partidário, que marca as jovens gerações, autores até 40, 50 anos, acha que é um empobrecimento? Há aí 2 coisas diferentes. Uma é a questão política. Quer dizer, a questão política não me parece, digamos, que... é verdade que os escritores hoje parecem menos envolvidos, digamos, e há outras figuras que tomaram esse palco. E eu penso que é uma das razões pelas quais, por vezes, os escritores, e de todos, passam para um segundo plano. Digamos, o mundo mudou de tal forma
que, no seu caso, quer dizer, os jornalistas sabem hoje muito mais, com muito mais velocidade do que nós, que sabemos, mas é, digamos, alguma coisa muito mais lenta. Pronto, claro. Mas acha que a opinião dos escritores, dos grandes escritores, é ouvida com atenção, respeitada? Penso que sim. Penso que se os escritores se expõem, que as pessoas ainda ouvem os escritores. Depende dos escritores, depende, mas acho que sim, que a sociedade ouve os escritores, porque, em geral, sabem de alguma coisa. Era aquilo que dizia Ortega y Gasset. No meio da crise, quando toda a gente fala, os intelectuais, os escritores, não devem falar, porque só eles é que, a expressão não é bem assim, mas é próximo disto, só eles é que não podem de modo nenhum errar. Quer dizer, a ideia de que é necessário que a voz seja credível e que seja bem cimentada e, portanto, que não seja gratuita, não é? Portanto, demasiada intervenção, quando não há um suporte, pode criar descrédito. Mas eu tenho a ideia de que a sua pergunta, a parte mais importante, é outra. Porque também depende de países para países. Aquilo que o Günter Grass diz na Alemanha tem um peso, não é? E aquilo, enfim, que outros escritores dizem noutros países tem o seu peso. Aquilo que o Lobo Antunes diz tem um peso. Aquilo que o Saramago dizia tinha outro peso. Quer dizer, é diferente. Mas aquilo que a pergunta mais importante, e é uma pergunta que me parece de facto importante mesmo, é o facto de ter aparecido uma geração, e na qual estão aqui os dois escritores de que eu falei, são bem a mostra disso, de que têm muito menos o pé no terreno pátrio, digamos assim, para utilizar uma palavra tradicional, não é? Portanto, sente-se que há uma necessidade de abarcar muito mais as coisas do mundo. E, portanto, pode-se ir à Islândia e falar a partir de lá sobre aquilo que é o sentimento do mundo, não é? Mas há outros escritores que continuam, digamos, com o pé na sua terra. Uma literatura é feita, de facto, das várias propostas. Por exemplo, o caso de um escritor que eu aprecio bastante, que é o Pedro Rosa Mendes. O Pedro Rosa Mendes escreveu um livro há uns 10 anos, ou 11, 12 anos, que é um livro admirável, A Baía dos Tigres, não é? E é um livro que eu acho que só podia ser escrito mesmo por um português. Quer dizer, muitos escritores vão à África, e sobretudo os europeus vão à África porque sabem que os escritores de África, como têm um mundo original e brutal para escrever, de lá saem histórias, como os brasileiros dizem, impactantes, não é? Histórias impactantes. Aliás, por altura que saiu A Baía dos Tigres, saiu um livro de um escritor, Adriaan van Disse, um escritor neerlandês, chamado, penso que se chama África, ou é Moçambique mesmo. Agora não me lembro bem, mas é sobre Moçambique. E ele disse mesmo, assim de uma forma até ingênua, eu escrevi este livro porque em África há histórias impactantes. Fui lá para colher uma história impactante. Quer dizer, ele fez uma espécie de turismo ficcional para arrancar uma história importante. Ora, o que é que aconteceu com o Pedro Rosa Mendes? Fez exatamente o contrário. Quer dizer, ele foi, de facto, entre Angola e Moçambique, pelo interior da África, mas foi, digamos, com um sentimento de vivência absoluta, envolvendo-se, correndo riscos, não é? Há uma imagem maravilhosa que portanto, ele correu os riscos todos, como um aventureiro. Fez aquilo que nós hoje podemos chamar um mapa cor-de-rosa, não é? Da ficção em África. E o que ele fez foi envolver-se completamente com as histórias que foi encontrando e até levava a ecografia da filha que iria nascer. E quando abalou da Baía dos Tigres e depois, a meio de África, a ecografia começou a desmaiar. Quer dizer, como símbolo da própria memória
Porque o que ele ia encontrando era populações, digamos assim, desfeitas da sua memória, das raízes, e rodando, ficando sem pernas, sem braços, por causa das granadas metidas na areia, não é? E ele, com esse livro, fez, de facto, alguma coisa que nós sentimos que sai do coração dele. Não é um repórter que vai fazer alguma coisa, é um viajante, não é? Sim, ele despiu o papel de jornalista, que é, sim, e, exato. portanto, assumiu. E então eu acho que tão importantes são, por exemplo, o romance do Walter Ugumem, que parte, porque os outros não são assim, mas que parte, digamos, de uma zona que à primeira vista não tem a ver connosco, mas que num segundo momento tem tudo a ver connosco, porque nós hoje estamos todos na mesma barca, não é verdade? Mas eu também gosto de ter os outros, aqueles que são capazes, e nisso, quer dizer, um próprio escritor, ele próprio pode fazer as duas coisas, que é sentir a partir de dentro da sua terra. O mundo ainda não é totalmente uno. Ainda há muitas vozes diferentes, não é? A história ainda nos carrega muito ainda não somos todos iguais, não é? Somos muito, muito diferentes. E, portanto, há aqui duas linguagens que são contemporâneas, mas eu não valorizo uma em relação à outra. Acho que depois a escrita ela mesma, a capacidade de ficcionar sobre aquilo que é nosso ou sobre aquilo que é de todos, isso depois, a parte, digamos, da língua, é que dá, digamos, a temperatura literária e que faz um escritor. Como disse no início, estamos a ouvir ao longo da sessão excertos do mais recente livro da Lídia Jorge, publicado em outubro do ano passado, O Organista. Convido novamente a Ana Celeste Ferreira para ler uma nova passagem do livro. Era difícil de compreender. Como é que o vazio, o órgão, o homem, a mulher, a música e o canto se tinham esquecido de que havia esse sétimo elemento? Melhor dizendo, esse primeiro elemento. Na verdade, o Criador era de tal forma o Pai de todas as coisas que eles se tinham esquecido da sua existência, como se fosse o Pai de nada. Mas o Pai de nada e de tudo, acordado lá nos confins do vazio, pelo rebuliço criado pela alegria dos sons do órgão e da voz da mulher, aproximou-se da festa para ver como sucedia aquilo e percebeu de imediato, ou até ainda antes, como o órgão, o homem e a mulher, unidos, se preparavam para preencher o vazio multiplicando a sua união. E como isso se transformaria em alguma coisa semelhante a tudo, ainda que esse tudo ultrapassasse aquele todo que ele mesmo havia engendrado, um todo de tal modo totalitário que o tudo era igual a nada. O Criador ficou à espera e disse: vá lá, atuem outra vez para eu vos ver e ouvir. Mas já nessa altura o homem e a mulher se encontravam de sobreaviso. Pensavam que o Criador, o Senhor de tudo, não precisava de se intrometer em tão pequena coisa quanto era a sua alegria. Temiam que se tratasse de uma espécie de abuso, esse gesto do Criador. Mesmo assim, trocaram entre si olhares cúmplices e desempenharam os seus papéis o melhor que podiam. Atuaram suficientemente bem para que o Criador os tivesse mandado parar. Suspendam, disse entusiasmado. Quero experimentar esse órgão. Muito obrigado. Lídia Jorge, entremos então no universo deste organista. Mais do que um conto simplesmente teológico, podemos dizer que é uma fábula divina com um rosto humano. Como é que definiria este livro curto, mas tão poderoso? Chama-lhe livro. É tão pequeno que quase não é um livro, não é? É um conto e talvez seja bom explicar que
antes de entrar para explicar, porque parece assim um pouco absurdo, não é? É um livro, é um conto, e um conto que está traduzido em inglês e, portanto, bilingue. E o que aconteceu foi o seguinte: aí há uns anos, há uns 4, 5 anos, o Centro de Investigação Espacial da Europa convidou vários escritores para escreverem sobre o espaço. E, portanto, calhou-me escrever sobre o espaço. E eu escrevi este conto e foi publicado, portanto, em várias línguas. E o ano passado, no outono, quando o Penafiel, que faz aquela maravilhosa festa chamada Escritaria, que é, de facto, uma festa magnífica, absolutamente extraordinária, era necessário, faz parte, digamos, do compromisso, apresentar um livro novo. Mas as publicações de Dom Quixote tinham publicado havia pouco tempo os Memoráveis, não havia tempo para mais nada, e a Cecília Andrade teve a ideia de fazer este pequeno livro, enfim, para lembrar que a escritaria tinha sido dedicada em 2014. Portanto, aparece assim o organista, só que talvez pela matéria, talvez por ser um conto que acabou por ser teológico, na altura eu não o escrevi assim, não o escrevi com essa ideia, mas acabou por ser um conto que tocou em algumas pessoas que falaram bastante dele, não é? E, portanto, e agora eu não sabia que de novo o organista vinha estar aqui digamos, que era o seu livro, o livro que tinha trazido. É o mais recente. Falamos um bocadinho do debate que suscitou, as reações que tem provocado em 4, 5 meses, têm sido as que estava à espera, porque é um livro sobre o qual há muito a dizer, suscitar até debates. Quer dizer, logo quando ele foi publicado publicaram em Bruxelas e assim, e o que aconteceu foi que várias pessoas me falaram do conto, como sendo uma espécie de, digamos, de uma espécie de gênesis, e acharam o conto muito curioso, não é? Agora, de facto, eu não estava à espera de que houvesse esta interpretação da forma como surgiu, não é? Porque ele tem tido várias interpretações, porque depois não sei se a Ana Celeste até que ponto é que vai ler, porque daqui a pouco lemos o livro todo. Vai ler todo daqui a pouco. O livro é muito breve. É muito breve, mas a verdade é que o final dele é a perseguição para sempre do homem que não vê a face de Deus, mas Deus o Criador tem vergonha de ter criado o homem. Mas chegou ao final do livro com a convicção de que muito mais haveria para dizer, um conto que se encerrou em si mesmo? Não, ele encerra-se em si mesmo. Quer dizer, ele tem uma dúvida, põe uma dúvida e põe sobretudo a relação entre nós criados e o Criador. Aliás, isso vem de quê? Vem de que foi num verão que eu escrevi este conto e pediram-me para escrever alguma coisa um pouco mais, digamos assim, mais científica. Mas a verdade é que eu comecei a ler o que, na altura, há 4 anos ou 5 anos, de lá então, para cá, muita coisa se tem descoberto no espaço, não é? Só que, na altura, eu descobri alguma coisa que eu nunca tinha pensado. Não é? Eu nunca tinha pensado. Porque, inclusive, dois físicos quânticos vieram procurar-me e disseram-me que eu tinha interpretado a física quântica na questão da criação aqui, só que eu não sei nada de física quântica, não é? Mas a verdade é que nós temos pressentimentos das coisas, não é? Nós devemos saber muito mais do que julgamos, isso está certo, não é? As pessoas têm sempre vergonha de dizer isso, mas os escritores, que são pessoas que perdem o pudor de dizer todas as verdades, mesmo as loucas, nós podemos dizer que todos nós sabemos muito mais do que julgamos, não é? E é questão apenas de nos ouvirmos. Ora, o que acontece é que eu até hei de saber física quântica, não é? Mas o que aconteceu foi que eu apercebi-me de qualquer coisa que eu senti uma espécie de insulto pela grandeza do cosmos em relação a nós que pensamos o cosmos. Quer dizer, foi alguma coisa de extraordinária quando percebi, talvez o choque maior tenha acontecido no dia
em que percebi, através de uma revista científica, que aqueles desenhos que nós fazemos em crianças sobre o sistema solar, é que pomos o Sol como um botãozinho no meio e depois fazemos os círculos, as esferas, que aquilo é absolutamente impossível. Quer dizer, se pusermos um pequeno botão no meio a dizer que é para representar o Sol, para representarmos a Terra, tínhamos de pôr mais de 1 quilómetro de papel. Quer dizer, não há escala humana para representar isto. E então, vendo as galáxias, vendo todo esse mundo, tudo isso que continua em expansão, parece que infinita, e nós, quer dizer, pomos-nos numa varanda, somos um montinho de ossos coberto de terra, coberto de carga, somos um montinho de ossos, não é? E olhamos, e quer dizer, não conseguimos compreender nem como é que foi, nem para onde vai, e no dia em que percebermos para onde vai e para onde for, eu acho que nesse dia nós não temos mais possibilidade de ser gente. Porque nós vivemos, o nosso corpo, a nossa vida, é feita para esta interrogação. E no dia em que se descobrir, eu tenho medo do dia em que se descobrir. Acho que nós não vamos conseguir aguentar a certeza sobre a forma, sobretudo se não houver, digamos, uma força misteriosa que se pareça connosco. Porque o que nós queremos é que alguém, alguma coisa, alguma força, se pareça connosco. Quer dizer, que se nos entenda. E, aliás, de todas as culturas inventam uma totalidade com rosto humano, não é? Porque nós somos carentes de uma espécie de consolo pela nossa natureza. Quer dizer, nós, todos os homens, são seres carentes de consolo. Toda a gente quer ser reconhecida e nunca se é totalmente. Toda a gente quer não sofrer e sofre. Toda a gente não quer morrer e morre. Mesmo quando se mata por vontade, não quer morrer. Não é? Apesar de toda a evolução tecnológica, o essencial continua por responder. Continuamos ignorantes no que realmente importa. Continuamos ignorantes do que realmente importa, mas é essa dualidade que nos mantém, que mantém a humanidade assim solta como nós. Quer dizer, no momento, porque nós vivemos numa espécie de encantamento sobre nós próprios. Quer dizer, a imagem de alguém que tem um filho, olha para o filho, nunca o imagina velho nem morto. Quer dizer, é um projeto de futuro com um encantamento tão grande que nós nem imaginamos que um dia vai sofrer, que um dia vai ter decepções. É um projeto onde pomos uma espécie de harmonia total para o futuro. Ora, isto é alguma coisa, digamos, que mostra que nós somos feitos para nos auto-iludirmos. E quando, mesmo a própria ciência, no fundo a ciência avança, mas ninguém quer saber o fim. Eu acho que ninguém quer saber o fim. Um dia eu disse isso ao Alexandre Quintanilha, já foi há algum tempo, e ele ficou assim um pouco a olhar-me, e eu pensei, se calhar o Alexandre Quintanilha quer saber o fim. Mas eu acho que mesmo que ele queira, não quer. Quer dizer, nós não queremos saber o fim. Quer dizer, um fim que nos explica, quer dizer, e que nos tire toda esta ideia que nós temos de que somos um montinho de ossos, mas somos uma outra coisa, temos uma outra dimensão, não é? E então eu tenho a ideia de que nós vivemos num período da era da humanidade em que continuamos a ter uma visão mágica, como o homem que escreveu, os homens que escreveram o Velho Testamento, portanto, da Idade do Bronze, não é? Tal e qual como na Idade do Bronze. Nós queremos criar uma magia em torno de nós para não sermos só um animal, não é? E mesmo o animal, chama-se animal porquê? Porque o Aristóteles bem explica isso, não é? Quer dizer, tem pelo menos terá um resíduo de alma, porque é animado, não é? Aquele que se movimenta, não é? Aquele que tem uma alma que o movimenta. Quer dizer, no fundo, nós queremos... Eu sei que eu estou a dizer truísmos, e eu espero não estar a, digamos, amassar, porque o que eu estou a dizer são banalidades, de uma banalidade imensa. Mas eu tenho a ideia, e os meus colegas que estão aqui me dirão, que aquilo que distingue os escritores das outras pessoas, nada nos distingue. Somos todos seres iguais. Todos diferentes, mas todos iguais. Mas a verdade é que nós não nos recalcamos
Portanto, deixamos que a parte que também é irracional seja vista, enquanto que na vida diária nós somos educados para recalcarmos tudo o que não é o espírito louco. Nós recalcamos-lo. Mas todos nós temos espírito louco, não é? Temos o espírito acisado, esse que nos faz estarmos aqui, vestidos, arranjados uns diante dos outros, não é? Calados uns diante dos outros, bem comportados, como a nossa mãe nos ensinou. Mas depois, ao lado disto, destes seres que nós somos, assim, domesticados, temos um ser selvagem, não é? Em que a nossa alma voa por desejos, por suposições, por medos, não é? Por receios, por esperanças ilimitadas, e em geral não falamos disso. Desse espírito louco que temos à solta, selvagem dentro de nós. O escritor abre-se mais nesse sentido. Abre-se, quer dizer, nós não temos vergonha, quer dizer, perdemos o pudor, porque em geral temos pelo menos essa crença de que encontramos um instrumento estético que permite, digamos, validar, legitimar esse sonho. Portanto, na questão da escrita, que entramos dentro de um código que é de tal forma, digamos, que é um código que serve de uma espécie de invólucro para tudo isto e nos permite dar esse mundo selvagem dentro de um código que é aceito, não é? Mas por isso mesmo podemos, toda a arte faz isso, não é? Falar desse submundo. E é por isso que, quando uma cultura retira ou desinveste nos processos da arte, quebra nas sociedades aquilo que são os laços de fraternidade mais intensos, que é esta ligação entre a parte submersa que nós temos escondida, não é? Mas que pomos em comum com a arte, não é? Como disse no início, este tipo de encontros, quem nos segue já sabe certamente, mas pressupõe sempre a vossa participação também. De algumas sessões esta parte, para uma mais eficaz gestão do tempo, adotamos uma nova fórmula, ou seja, quem quiser colocar questões ao autor em destaque, basta que chame o assistente, ser-vos-á entregue uma folha com uma caneta, escrevem a pergunta e depois eu irei lê-la em voz alta. Retomando um bocadinho o tema, Lídia, a sua relação com a fé, com o divino, tem-se alterado bastante ao longo dos anos? Não, eu continuo perfeitamente adolescente. Como é de dizer, o que eu sinto hoje que não sentia é uma espécie de grande respeito pelas pessoas que acreditam completamente, digamos, na transcendência. Um respeito imenso, imenso. E respeito e confio nessas pessoas. Quer dizer, eu lembro de uma entrevista notável que fez ao Frei Bento Domingos, publicada no final do ano passado, em que o questionava precisamente sobre algumas das suas dúvidas acerca dos dogmas. São dúvidas que acompanham toda a vida? São. Aliás, lembro-me muito bem do que aconteceu no encontro com o Frei Bento Domingos, que aconteceu, portanto, há muito tempo. Aliás, contei essa história, não é? Que o Frei Bento Domingos foi uma pessoa muito, muito importante para algumas pessoas da minha geração. E, precisamente, uma das questões que na altura eu lhe punha era a impossibilidade de haver inferno, não é? Dizia, mas como é que há um inferno? Como é que há uma transcendência eterna, quer dizer, com uma eternidade que castigue gente para todo sempre? E ele era, de facto, é o que é hoje, é um grande coração e uma grande alma, e ele disse que, de facto, que o inferno a existir deveria estar às moscas. Isso foi alguma coisa, eu estava mesmo muito mal, porque eu vivia com uma grande intensidade, de forma adolescente, a questão de existência ou não de Deus. Aliás, tinha-me acontecido uma coisa, e eu já agora vou contar, porque acho que é interessante, já que nós estamos, digamos, numa maré de falar daquilo que é selvagem. Um dos elementos, de facto, que faz parte da religião é, digamos, a criação de uma espécie de ambientes de terror que fazem a pessoa ter medo, não é? E as igrejas, para as crianças, são esse ambiente. Quer dizer, as crianças muitas vezes começam a acreditar porque têm medo. Quer dizer, há alguma coisa misteriosa, porque tudo ali dentro daquela igreja me
fala de mortos, de gente trespassada com espadas, de corações fora do corpo, não é? De coisas aterradoras. E a criança começa a pensar, deve haver alguma coisa porque eu tenho medo, não é? Ora, aconteceu-me isso quando eu era criança e tinha 8 anos, princípio de 8 anos. Tive uma tia que casou, e isto era no campo, no sul, emboliquei-me, lá, portanto, nos confins da província, e a minha tia casou, mas casou um pouco à pressa e não houve uma grande boda. Então, subjaram muitos bolos. E o que aconteceu é que eu fui encarregada de ir levar às amigas e aos amigos da família cestinhos de bolos. E andei nisso alguns dias, houve um dia, alguns não, talvez 2 ou 3. Há um dia, já pela tarde, que fui levar o último cestinho e era longe. Fui com o meu cão e andando pelo caminho e de repente olho na curva de um caminho e o que vejo? Vejo o Cristo e São Pedro. E fiquei paralisada. Deitei quando me mexi, deitei o cestinho ao chão e comecei a correr. E o cão começou a fazer latidos, uivos e assim. E eu dizia às pessoas, eu vi o Cristo e vi o São Pedro ali. Foram comigo lá outra vez, juntou-se a multidão toda, já lá não estava nenhum Cristo. Dizia, mas eu vi bem. Eu senti-me tão mal e fui para casa, a minha mãe levou-me, a minha avó levaram-me, a minha tia levaram-me e aconteceu que espalhou-se por toda a parte, que eu tinha tido uma visão. Foram falar também ao padre e assim, e eu estava a se tornar-me um caso. Não é? Mas a minha mãe e a minha avó tiveram inteligência suficiente para não deixar que aquilo continuasse. Elas foram fazer uma pesquisa para ver o que é que tinha, se alguém lá tinha estado. E não é que descobriram que 2 homens estavam lá naquele momento. Quer dizer, elas descobriram por si sós, elas que nunca estudaram psicologia nem coisa nenhuma, descobriram que aquilo que me tinha acontecido é que em vez, eu vivia de tal forma aterrorizada com os santos e com os anjos e com tudo isso, com toda a parafernália de terror que havia dentro da igreja, que fiz aquilo, que hoje eu sei, que se chama uma alucinação positiva, que é, estavam lá 2 homens, 2 compadres a falar, mas em vez deles, eu estava de tal maneira obcecada que vi aquelas figuras. Lembro-me perfeitamente como eram as figuras do catecismo, naturalmente. Não é? Ora bem, porquê é que eu estou a contar isto? Estou a contar para mostrar que, criança, eu vivia essa situação de perceber o que era, digamos, seres do outro, digamos, a metafísica, o que era a transcendência e o que era o mundo para além deste mundo. Eu vivia como criança, vivia intensamente e vivi também como adolescente, não é? Mas foi na adolescência que se deu esse corte ou esse afastamento? Foi na adolescência que eu percebi que tinha um longo caminho para perguntar, não é? E isso, a pergunta... E as respostas que foi obtendo nunca foram satisfatórias? Não há possibilidade de haver respostas satisfatórias. Aliás, o T.S. Eliot tem alguma coisa, nas notas para uma definição de cultura, ele tem uma explicação. Eu sei que toda a gente o considera muito conservador e assim, o poeta, enfim, que as pessoas dizem um poeta de direita, seja como for, quer dizer, o que ele faz e o que ele explica é uma coisa muito interessante e eu acredito que antropologicamente tenha sido assim. O que ele diz é que, no princípio, religião e cultura eram a mesma coisa. Eram a pergunta que se fazia diante da totalidade. Só que a religião encaminha-se para a resposta em que a totalidade tem uma resposta concreta, digamos, uma resposta definitiva. Quem faz as perguntas, lê os textos, digamos, sagrados, ditos sagrados ou sagrados, tem a certeza que tem sempre uma resposta. Tem uma resposta para a dor, tem uma resposta para a vida, tem uma resposta para a dúvida, tem uma resposta para o Gênesis, tem uma resposta para tudo. A cultura faz as mesmas perguntas. Coloca-se diante da mesma totalidade.
Mas, ao perguntar à totalidade, sabe que a totalidade nunca se alcança. E, portanto, as pessoas que se envolvem com a cultura sabem que é uma pergunta que não tem fim. E sabem que, dentro da cultura, a resposta não está lá. E acho que isso faz a independência dos seres humanos. É por isso que a cultura, digamos, é um estádio, eu não digo que é superior à religião, mas é um estádio, digamos, de altivez dos homens diante da religião. E, digamos, assim entende-se, digamos, que os grandes escritores perguntam até o final. Em geral, perguntam até o final. Podem até, do ponto de vista pessoal, converter-se e assim, e sabe-se que muitos, sobretudo com o avançar da idade, convertem-se. Mas a verdade é que, quando escrevem, em geral escrevem sempre questionando, não é? Porque a criação é isso mesmo. Quer dizer, o Criador o que é que faz? O Criador homem o que é que faz? É não se satisfazer com o facto de haver um Criador que não fala, digamos, um organista que nunca fala para a gente, não é? E esse silêncio, é contra esse silêncio que há milhões e milhões e milhões de páginas escritas, milhões de pinturas, a arte reproduz-se infinitamente nessa pergunta. Porquê é que não há? Nós falamos. Eu ia perguntar mesmo isso, Lídia. O que afasta da religião tradicional também não é o silêncio absoluto de Deus perante até as injustiças do mundo? Essa é uma parte. É o mundo a parecer caótico e nós não conseguimos imaginar que existe uma totalidade que não se pareça connosco. Então nós dizemos assim, porque a mim explicaram-me isso quando eu era criança. Deus não quer intervir na humanidade. É como se fosse alguém que se coloca no alto de uma janela, vê um carro que vai atropelar uma criança, mas não quer intervir na história, fica fora da história, fica a ver. E isto é a parte mais dolorosa para nós. É uma parte muito dura, porque nós pensamos assim, Deus existe. Isto é um pensamento, eu sei que é um pensamento barato, digamos, mas é legítimo. Nós pensamos, há um avião que parte de Barcelona, Deus está na sua janela, vê que vai um homem que está louco e que vai espatifar toda a gente. Então não chora. Eu já não queria que interviesse, mas eu queria que soubesse que chorava connosco. Compreende? Eu queria muito isso. Quer dizer, que chorasse. Se nós choramos, toda aquela gente, quer dizer, que ficou em migalhas, então Deus não chora. Compreende? Claro que eu arrisco-me, em vez de estarmos aqui de alterar, digamos, a sessão que era para uma coisa e ser para outra, não é? Mas veio a caminho, não é? E depois ainda há outra questão, aquilo que os homens dizem que fazem em nome de Deus. Não é? Isso que fazem em nome de Deus, quer dizer, isso passando por cima dos homens, isso é então a parte, porque eu prefiro a perspectiva de Camus, que é mesmo que nós estejamos, que estejamos sozinhos, não é? Mas temos-nos uns aos outros. Não é? Quer dizer, temos a certeza que estamos à volta da Terra e temos-nos uns aos outros. Ora, se nos temos uns aos outros como única certeza, como é que aparecem pessoas que dizem que têm a certeza que o seu Deus não quer os outros? Quer dizer, é de facto o dilema, e há 30 anos previa-se que poderia haver este dilema. O Éric Orsenna bem escreveu sobre isso, não é? Prevendo que isto iria acontecer. Mas, na verdade, chegamos a este ponto e recuamos séculos e séculos, não é? E se o teu Deus não é igual ao meu, eu quero te assassinar, porque o teu Deus não é igual ao meu. Digamos, é um regresso a um estado primitivo de uma barbaridade que nem, digamos, as primeiras páginas, digamos, as páginas mais antigas dos livros escritos
durante o período da Era do Bronze, aparece assim, não é? Aparece um bocadinho, não é? Aparece... Mas o que pode espantar é que em pleno primado da tecnologia e da dita razão haja um ascendente dessa irracionalidade. Não é nada de espantar. Nada de espantar. Repare, a nova tecnologia, todos estes aparelhos milhares que nós temos, eles casam perfeitamente com o mundo arcaico. Perfeitamente. Aliás, sem irmos tão longe, não é? Basta ver o que está a acontecer nas sociedades europeias. As sociedades europeias que estavam atrasadas em relação à cultura, à leitura, ao desfrute da cultura, ia tentando progredir no sentido, enfim, de se compaginar com as sociedades mais elevadas desse ponto de vista, com a introdução da lógica da televisão comercial por toda a parte, com a introdução de todos estes gadgets, com a introdução de toda a aparelhagem, em vez de levar as pessoas para diante, pelo contrário. Criou uma ideia, qualquer pessoa que mal sabe ler um livro, mas tem 3 aparelhos à volta, fala com um, vê com o outro, tira fotografias com o outro, e tem a ideia, é verdade, tem a ideia de que está na vanguarda. Não é verdade? E tem a ideia que, porventura, está acompanhado quando está sozinho. Está acompanhado, que não está sozinho, que está acompanhado, não é? Ora, isto é absolutamente explosivo, quer dizer, o que está visto e está debaixo dos nossos olhos, e as pessoas, digamos, há 10, 15 anos, diziam, quando isto apareceu desta força, perceberam o que ia acontecer. Mas claro que isto é, digamos, por mais que se diga, é imparável, não é? O que acontece é que as sociedades mais arcaicas são hoje as que fazem uso mais evidente de toda esta aparelhagem. E, portanto, em vez de progredirem, estão, de facto, regredindo, não é? Ora, o que acontece é pessoas que têm uma mentalidade como nós, os europeus, tiveram até ao século XIV. E ainda, quando as descobertas foram feitas, ainda foi com essa lógica. Não todos os povos, mas alguns, não é? Sabemos de alguns que dizimaram por completo aqueles onde chegaram, não é? Portanto, sabemos como foi trágico. Mas no momento em que há armas letais de um poder absolutamente extraordinário, não é? Isso foi colocado nas mãos de pessoas que, do ponto de vista ideológico, estão no final do século XIII, princípio do século XIV, ou XIV, XV. Não é? Portanto, estamos numa situação de uma grande delicadeza, que exige uma grande delicadeza. E a Europa e o mundo ocidental, que criaram aquilo que nós podemos dizer o livro múltiplo e infinito. E que, portanto, que têm a obrigação de lermos, quer dizer, porque nós não temos um livro único. Essa é a questão, digamos, aquilo que fez a nossa cultura progredir foi a criação de múltiplos e múltiplos livros, não é? Contraditórios, tudo o que nós sabemos, a multiplicidade. E, portanto, nós pusemos o livro único como mais um livro. Não é? Mas há culturas que são culturas do livro único. Agora, nós temos a responsabilidade e temos de ter a paciência, não é? De dialogar com uma outra cultura de uma maneira, digamos, que até agora estamos paralisados, não sabemos o que fazer, mas vamos ter de encontrar uma forma, porque é uma cultura que, digamos, é um mundo global que, de facto, está em risco, não é? De não se entender, de se desentender. Falando um pouco dos textos bíblicos, enquanto objeto literário, são uma referência para si? Gosta de voltar a miúda ao convívio, à leitura desses textos bíblicos? Gosto. Eu gosto e gosto. Sobretudo, eu gosto do Novo Testamento. Acho que o Antigo Testamento, muitas vezes as pessoas têm a dificuldade. Aliás, eu também tenho dificuldade, não é? Quer dizer, toda a gente tem dificuldade em colocar, digamos, em criar um contexto histórico para aquilo. É-nos estranho, são contextos históricos tão extraordinários, tão diferentes, que é muito difícil
é fascinante do ponto de vista literário, sempre fascinante. Não há ninguém que não seja... leituras lineares são perigosas. São muito perigosas, não é? Aliás, foi o que o Saramago fez, foi muitas vezes tomar à letra e, digamos, mostrar como era perigoso. Mas é um perigoso que é como hoje o Alcorão, o Corão ser lido por algumas pessoas hoje que o leem daquela forma. A maior parte das pessoas que seguem o Alcorão não leem o Corão daquela forma, não é? Ora, também o Antigo Testamento, lido à letra, é da Idade do Bronze, olho por olho, dente por dente, não é? Agora, de facto, aqueles 4 evangelhos são, de facto, peças absolutamente extraordinárias. Aliás, são uma narrativa de uma modernidade fantástica, não é? Porque são 4 vozes diferentes, não é? Sobre o mesmo tema, não completamente coincidentes, não é? Mas que coincidem no essencial. E depois têm um avanço, apresentam, mesmo não se acredite na divindade de Cristo, apresentam uma faceta magnífica, digamos, do género humano. Quer dizer, alguém, mesmo pensemos só, é um filósofo. Foi alguém que disse, não é? Se me deres uma bufetada numa face, oferece-lhe outra face. Do ponto de vista civilizacional, digamos, é um avanço gigante. É um avanço gigante, quer dizer, é a mudança de paradigma total, não é? E, portanto, é introduzir um sentido de paciência, humildade, respeito pelo outro, digamos, tantas são as... e de pacificação entre os homens, que, de facto, passados 20 séculos, nós estamos a aprender. Ainda não conseguimos aprender, não é? E é, de facto, uma mudança de paradigma civilizacional, cultural, absolutamente extraordinária. Portanto, como não voltar lá? Acho que mesmo a pessoa que mais renitente volta e fica, digamos, fica admirado com essa situação. Claro que também aí há situações incríveis. Por exemplo, a ideia de que Cristo tirava os diabos do corpo e assim, são também coisas que, quer dizer, para a nossa cultura de hoje, tudo parece extravagante, não é? Mas o essencial é, de facto, uma oferta civilizacional de uma dimensão imensa. Vamos encerrar este capítulo do divino ou do cosmológico, convidando a Ana Celeste Ferreira para ler a terceira e última passagem do organista, uma breve passagem. Mas ninguém ficou a perceber que o organista quer tocar o órgão. Ainda falta uma passagem. Está bem. Falta precisamente essa parte. Mas não vou ler o livro todo. Ali estava o órgão, com seus 4.000 tubos, os seus foles e contrafoles, as suas teclas brancas e negras, os seus puxadores de corno, a sua estante de madeira rendada, o seu anjo barroco dourado de asas abertas sobre o frontal, tudo feito para o corpo do homem, preparado para o homem acionar o sopro através dos orifícios, comprimi-lo, fazê-lo vibrar no interior dos tubos e fazê-lo sair, conforme a sua arte de controlo e associação de tons, através dos registros. Ato modesto executado pelo homem, mas ato maior, atendendo à dimensão do seu corpo e à limitada memória da sua cabeça. E, no entanto, desse simples jogo mecânico, saíam aqueles sons que enchiam o vazio, que chamavam a fina voz da mulher e eram capazes de despertar aquele que se encontrava deitado nos confins do mundo. E era esse, precisamente esse, que não tinha limites de poder, quem ali estava determinado a experimentar o instrumento do homem, como se fosse um pequeno brinquedo que a si mesmo se tivesse destinado para passar o tempo. Entretanto, o homem e a mulher aguardavam sobressaltados, unidos um ao outro, à espera do que viesse a acontecer. O Criador disse-lhes: aguardem, vão ver como o Criador toca este instrumento. E nós? Perguntou a mulher. O homem e a mulher devem ficar a assistir.
ficaram. Vamos descer à terra. Se me deixarem, dependendo das perguntas que vou ler agora. A primeira é da Elsa. Não faço uma pergunta, vi o Contentor 13 na RTP2 e comprei o livro Nada de Carmen, de que falou precisamente. O Muito Obrigado é de facto um livro maravilhoso e marcou-me muito. O António Rocha tem uma questão sobre a transcendência, portanto voltamos ao tema. Se acredita em vidas passadas, que me diz daquilo que alguém disse ter sido atraído na biblioteca por um livro especial que leu com muito interesse e veio a saber que tinha sido ele a escrevê-lo muito tempo antes? Acho que é mais um comentário. Não sei se quem fez a pergunta se quer acrescentar algo. O António Rocha, onde é? Sim, sim. Pode levantar, sim. Muito obrigado. Obrigada. Não creio. Tenho pena, porque gostava imenso de pertencer ao seu grupo, porque sobretudo pensava não só nas vidas passadas, como tinha a esperança de muitas vidas futuras. E, de facto, é muito bom imaginar, não é, que a gente volta outra vez e depois pode fazer aquilo que não conseguiu fazer. Mas, não. A minha dúvida é esta, é se a gente vem do escuro que havia antes de nós nascermos e se depois há o escuro, ou se nós vimos de um projeto anterior de que não nos lembramos e existe um projeto depois. Essa é a minha ideia, não é? Mas não, como é dizer, acho que é um mundo que está em aberto para cada um pensar aquilo que se compagina melhor com a sua pessoa. Mais alguma pergunta? Não. Acho que estão a ser feitas, ok. Mas quero dizer que fico muito contente por, pelo menos, ter tido, pelo menos, a Carmen Laforet tocou mais uma pessoa, não é? E quem foi? Já agora, gostava de... Elsa, já agora, identifique-se. Onde é que está a Elsa? Está ali bem, em cima. Então, ainda bem. Que bom que é. Já não estamos muito distantes do final, mas resta-nos também, temos outro momento especial, que é o momento em que chamamos ao palco um convidado geralmente próximo ou especialista ou próximo da vida da autora em destaque. A convidada desta semana concilia essas duas vertentes, ou seja, além de conhecer muito bem a obra da Lídia Jorge, conhece-a também desde a juventude, uma vez que foram colegas. Ela é professora universitária, ensaísta, está ligada à companhia Pé de Vento, onde é dramaturgista. Portanto, chama até nós com todo o gosto a Maria João Reynó. Portanto, a Maria João Reynó está nessa dupla vertente de especialista. Isto funciona? Penso que está ligado. Posso pausar isto? Posso? Sim. É um pouco. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Porto Encontro o convite na pessoa do Sérgio. Costuma estar do outro lado, muitas vezes, não é? Mais na plateia. O convite que me fez para estar aqui hoje. E queria também agradecer à Lídia a sua presença aqui no Porto e nesta sala e as coisas que já nos disse e a evocação que fez do nosso tempo de colegas na Faculdade de Letras de Lisboa, onde de facto a literatura era uma coisa muito complicada de se aprender
era efetivamente... Mudou muito nessas décadas, mudou muito o ensino da literatura, é hoje mais claro que mudou. sedutor. Eu hoje já não posso pôr-me na posição Claro. do aluno, do discente, mas acho que houve muita coisa que mudou, sim. Mas também havia uma exigência, digamos, que nos dava instrumentos de reflexão. Mas esses instrumentos, eu admito que nos atemorizavam, sobretudo quando se tinha, ou quando se tem, uma veia criadora como a Lídia tinha. Porque, no fundo, o que estava em confronto era a análise e a imaginação, a análise e a intuição. E a nossa época, as metodologias, digamos assim, de descriptagem do texto, então em voga, o estruturalismo, etc., antes um bocadinho a estilística e depois já a estilística estrutural, de facto recomendavam que nós puséssemos entre parênteses a intuição. A intuição podia levar-nos por caminhos muito perigosos. E isso era terrível, porque, de facto, a intuição é talvez a coisa mais importante que um ser vivo tem. O outro, quando estava a tomar banho, disse, Eureka! Isso foi um ato puro de intuição. Conseguiu fazer um teorema a partir daí. E portanto, não vale muito a pena, acho eu, alongarmos... Mas recordando um bocadinho esses tempos, quando é que já era perceptível a Maria João Reynolds, percebia-se nesse tempo que havia ali uma escritora em potência? Não. Não tinha essa percepção. A Lídia era uma ótima aluna, cumpridora, eu muito mais insubmissa, e não tinha a percepção de que estava ali uma escritora, não. Penso que isso se lhe revelou muito mais tarde. Agora, podia fazer qualquer coisa bem, isso sim. A ideia que eu tinha é que tudo quanto a Lídia fizesse ou viesse a fazer seria sempre bem feito. Agora, talvez por essa expectativa que ela me criou, a mim, pessoalmente, lidava melhor do que eu até com a própria disciplina e a própria exigência universitária, digamos assim. E evidentemente que essa autodisciplina depois era contagiante. Mas eu tinha muitos anticorpos contra a disciplina e de facto, tinha tendência a, digamos, gostar muito de umas disciplinas e não gostar nada de outras. Portanto, não respondia sempre de forma idêntica às mesmas situações. Mas, por acaso, a Lídia falou do Albert Camus. E eu lembro-me que nós tivemos uma professora magnífica. Queria aqui até, de certa maneira, fazer uma homenagem. Mas nós estamos aqui para falar da Lídia. Mas a nossa professora chamava-se Maria Manuela Saraiva. Ela era filósofa. Ela, quando foi nossa professora, tinha feito uma tese de doutoramento em Lovaina. E a tese tinha sido publicada na Universidade de Lovaina. Uns anos mais tarde, quase 20 anos mais tarde, veio a ser publicada pela Fundação pelo Centre Culturel Portugais, da Fundação Carlos Gulbenkian. E sobre quê? Sobre a imaginação em Husserl. Pois bem, a Maria Manuela Saraiva era nossa professora como assistente. Nós não sabíamos que ela era já uma doutorada em filosofia. E obviamente que ignorávamos, e hoje muita gente ainda ignora, que essa obra, a Imaginação em Husserl,
é um estudo clássico sobre Husserl, uma obra clássica sobre o Husserl. Aqui está um exemplo de como nós, por vezes, nos cruzamos com grandes mestres, e foi o nosso caso. Tivemos a sorte de ter grandes mestres. Eu não fui, infelizmente, aluna do Padre Manuel Antunes, mas creio que a Lídia foi, porque eu ainda fiz 2 anos antes em Coimbra, onde tive grandes mestres também. Agora, pedi a Maria João Renon que colocasse um bocadinho lá os tempos da juventude, enquanto eram colegas de curso, e como especialista em literatura e na obra da Lídia Jorge, fazendo uma historiografia desses 35 anos de publicação, como é que vê a evolução, a transformação da obra da Lídia Jorge de 1980 até ao presente? Se tivesse que dividir as diferentes fases da sua obra, quais é que seriam, em seu entender, as principais? Bom, eu, para não me perder, até porque tenho algumas citações da própria Lídia que não quero deturpar, aquilo que me toca na Lídia Jorge é o ritmo de publicação. Nós temos 35 anos de vida literária. O Dia dos Prodígios é um livro publicado em 1980 e, ao longo desses 25 anos, temos 11 romances e creio que 6 contos, fiz bem a conta. Ainda temos um ensaio e ainda temos as histórias para crianças, mas deixemos agora isso entre parênteses. Ora, isso dá um ritmo de, digamos assim, de 2 publicações por ano, 2, 3. Isso é, efetivamente, 2, 3 por ano. Isso é fantástico, porque... não? Não. Porque é de não? 2 em 2 anos. 2 em 2 anos. Exatamente. Eu digo isso de 2 porque... em 2 Não, anos. teria que ter de 70 livros. De 2 não é? em 2 2 em 2 anos, ou 3 em 3 Sim. anos, sai uma publicação, sai um livro novo. É isso que eu quero dizer. Isso. E isso, essa, digamos, regularidade, de 2 em 3 anos, de 3 em 3 anos, é publicado Não deixa de ser um livro, ritmo apreciável. É um ritmo, eu acho que é um Sim. ritmo apreciável. Eu acho que é um ritmo desejável, até. Porque publicar muita coisa normalmente não dá bom resultado. Há uma grande precipitação na publicação hoje. E, de facto, um criador, um grande poeta, uma grande escritora, como é o caso da Lídia Jorge, evidentemente que precisa de uma fase de pousio. A escrita não é uma coisa que se faça, digamos assim, de forma acelerada. Portanto, esta ciclicidade, ou digamos, este ritmo, podemos falar mesmo de ritmo regular, é uma coisa que eu acho que é de destacar. Depois vejo a sua escrita ficcional como... perguntam-me como é que eu o via. Eu vejo como um trajeto. Eu vejo como uma longa caminhada que parte de um projeto que a Lídia iniciou em 1980 e que ela define como um projeto de fazer a crónica do tempo que passa. Ora, isto leva-me a ver a escrita dela como uma espécie de sismógrafo da sociedade portuguesa, onde todas as alterações, todas as vibrações são registadas nos seus livros ficcionais. E isso é tanto mais importante quanto nós estamos atualmente a assistir a uma grande mutação na organização social e política do mundo. E essa mutação, obviamente, que tem uma repercussão em Portugal a que nem todos estão atentos. Portanto, podemos dizer que a Lídia Jorge é, de certa forma, uma cronista. Não é bem... Cronista dos nossos dias, também dos nossos tempos. O cronista é um bocadinho diferente disto. Um cronista não é um ficcionista.
mas se os romances de Lídia Jorge, efetivamente, incorporam o cronótipo, não é? Como diz o Bakhtin, se eles incorporam o tempo, evidentemente que acabam por, no fundo, ser documentos preciosos da evolução da nossa sociedade, desde a Revolução de Abril ou pós 25 de Abril até à atualidade. E isso parece-me, enfim, uma coisa Lídia, muito importante. sinta-se à vontade caso queira acrescentar alguma coisa. Não, eu estou a ouvir com muita atenção e com muito gosto. Mas podes-me interromper. Está bem, mas não. Podes-me interromper. Uma coisa que está relacionada com isto, e de facto talvez faça a diferença entre um cronista e um romancista, um ficcionista, é a questão, digamos assim, a questão da memória. O cronista fala sobre o momento. O romancista quer ir mais além, o ficcionista quer ir mais além do momento. Evidentemente que ele parte do momento, sempre do momento, quanto mais não seja o momento de escrita, mas ele quer transcendê-lo. Há bocado estava-se a falar, ou falou-se muito do organista, e falou-se já da análise, da síntese, de um espírito analítico, da intuição. Bom, uma das questões que é interessante pensar é esta: o que é que pode unir, ou o que é que um escritor e um filósofo têm em comum? O que eles têm em comum é a consciência dos limites da razão humana. E penso que o ficcionista, o romancista, o poeta também, de algum modo, tem ou pode dar, através da imaginação, uma espécie de resposta a esse limite da razão, através da intuição, por um lado, a intuição do que poderá vir, e a partir da sua imaginação, não é? Ele pode, de facto, ir mais além. Falou E pôr hipóteses de futuro, e pôr hipóteses e criar, construir cenários. Falou há bocadinho do organista e é curioso, uma vez comecei por perguntar como é que viu a evolução a transformação da Lídia Jorge de 1980 até ao presente, como é que inscreve o seu livro mais recente, publicado no final do ano passado, no resto da obra? É um conto, eu vejo, não tanto como não vejo como conto teológico, vejo mais como uma fábula prodigiosa, e que não está, e a Lídia agora poderá talvez corrigir-me, não está isenta de ironia. Eu acho que há um grão de ironia ali. Foi essa a intenção? Não sei se isso era a intenção, mas há um grãozinho de ironia ali. E de facto, ela é uma fábula que nos obriga, que no fundo inverte o mito. Ao princípio, afinal de contas, era o vazio, e parece que era mesmo, e um vazio, de alguma maneira, personificado, ou antropomorfificado, ou antropomorfo, porque ele não quer estar sozinho, o que é uma qualidade nitidamente humana. A solidão é inerente ao vazio. Ora, um vazio que se sinta só e que faz apelo a um órgão, que convoca um órgão, que é um instrumento fabuloso, no fundo, significa o quê? Muitas coisas. Eu não pensei seriamente nisto ainda, devo dizer, porque ainda não tive tempo, porque li o conto há muito pouco, não há muito tempo. Mas gosto muito da ideia de, ao princípio, ser a música
a música, no princípio, ao princípio era a música. Para um escritor, para um poeta, eu acho que ao princípio é o ritmo. É uma coisa que eu gostava de perguntar à Lídia Jorge. De facto, na tua escrita, o ritmo é fundamental. E eu penso que esta ideia de que ao princípio é o ritmo poderá ser a chave da explicação de muita coisa. O que me agrada nesta ressemantização do mito das origens, no fundo, as perguntas são sempre as três, as mesmas, quem somos, de onde vimos, para onde vamos, esta ressemantização do mito das origens, e os gregos também falaram sobre isso, o Hesíodo, nos Trabalhos e os Dias, etc. Esta ressemantização do mundo, do mito, dá um papel ao homem e à mulher fundamental. De facto, o órgão toca, porque o organista, de facto, se senta ao órgão e começa a tocá-lo. E necessita de uma voz feminina para se comportar. E, portanto, nós temos uma espécie de Adão e Eva agora ligados a uma ideia de música primordial, que por acaso é o órgão. Evidentemente que o órgão é um instrumento que transporta consigo o quê? Transporta, tem alguma ressonância litúrgica, evidentemente. Tem. Pronto. Sim, já voltamos à conversa, permita-me só fazer... falar dos outros... Sim, vamos falar, mas só para abrir um parênteses, porque houve pessoas que colocaram questões e já vamos voltar à conversa. Temos aqui entre nós, é uma situação curiosa, um comandante de uma Chaimite no 25 de Abril, Manuel Correia, peço que se levante e se identifique, não sei se ainda se encontra entre nós, que coloca aqui uma questão, é muito extensa, mas eu digo, não é uma questão, é mais um comentário. Foi alguém que descobriu os livros da Lídia Jorge recentemente, com os memoráveis, e tornou-se seu leitor acérrimo, portanto, o meu muito obrigado. Temos também uma questão mais de ordem teológica que nos levaria demasiado longe e já não temos muito tempo. A Rosa pergunta: eu entendo que o céu e o inferno é cá na Terra. O que é que pensa nisto? Se o céu e o inferno também são na Terra? Eu quero abordar a Lídia. Sim, digamos que tem essas duas componentes, sim. não é? Cá na Terra está tudo, não é? Claro. São criações nossas e, possivelmente, está aqui tudo. Esses dois, o bem e o mal, claro. Não é? Aquilo que faz bem e aquilo que faz mal. Muito obrigada pela pergunta. E há também um comentário bastante simpático, não consigo identificar o nome. A Lídia Jorge é hoje inteligência pura do país e do mundo. Gostaria de saber se algum dia duvidou da sua maravilha e se sentiu necessidade de pedir licença por ser melhor, julgo que é melhor. Muito obrigada, isso é alguma coisa que me ultrapassa, não é? Muito obrigada que eu disse, não é? Fico muito feliz, não é? Peço desculpa, não consigo identificar o nome. Talvez a pessoa esteja aí, não é? Quem escreveu esteja aí. Sim, pode identificar. É o Walter. É o Walter, pelo amor de Deus, Walter. Que é isso? Desculpa lá, não vi. Oh, Walter, foste tu, mas que coisa! Como é que é possível? No fundo é uma forma de lhe agradecer isso, de lhe agradecer esse ensinamento. Obrigada, Walter. De simplesmente se colocar diante de nós como uma professora generosamente. E porque é muito isso que eu vejo na sua obra, desde logo, mas depois o gratificante de a encontrar, e todas as vezes que a encontramos, sempre coerentemente essa postura de alguém que no meio das amarguras todas e a sua vida, nós sabemos, exatamente porque os escritores são despoderados, a sua vida não foi fácil, continua a ser uma senhora que se coloca diante de todas as questões como alguém que dialoga de boa fé. E isso é o que eu mais admiro nas pessoas, a capacidade de permanecer de boa fé. Obrigada, Elisa. Está identificado o autor mistério.
retomando a conversa com a Maria João, já não estamos muito longe do final. Em forma de síntese, perguntava-lhe se concorda que nos livros mais recentes da Lídia Jorge, como Os Memoráveis, de que já falámos aqui, há, de certa forma, um reforço do papel cívico e social do escritor. Há, com certeza. Portanto, voltando àquela enumeração que eu estava a fazer, do que me parece ser, de facto, ou serem características desse caminho de uma enorme coerência, é isso que eu quero frisar aqui. Ela é uma escritora de uma enorme coerência. E quando me pergunta se há evolução é possivelmente uma evolução do trabalho do estilo. Mas o estilo sempre foi muito forte em Lídia Jorge, porque ela é uma escritora onde, digamos, o testemunho ético não abafa, digamos assim, a criatividade, a imaginação, até a pujança metafórica que a sua escrita tem e que obriga, ou que obrigaria os leitores a relerem, já não tanto com o fito na história, ver como é que as coisas evoluem, mas detendo-se efetivamente nessa escrita, que é sempre de uma clareza enorme. As metáforas não são obscuras, nem travam a leitura. Elas são uma espécie de, digamos assim, de sendas por onde nós saímos do texto, não é? Para um plano de imaginação e depois retornamos ao texto. Portanto, essa dimensão ética é fundamental na escrita da Lídia. E há também uma espécie de imperativo categórico, diria eu, que é o dever da memória. E isso está relacionado um pouco com alguma coisa que eu já disse anteriormente e que é muito importante. Eu acho que um dia que se faça a história, digamos, deste período, os romances da Lídia Jorge estão cheios de informação que é pertinente, porque os historiadores, com letra maiúscula, não têm nas suas mãos o essencial. Eles têm factos, têm documentos, mas a história é feita pelos viventes. Agora estou a utilizar um substantivo, ou uma expressão substantivada da Maria Gabriela Lhansol, é feita pelos viventes. Portanto, eu acho que a Lídia, e isso é muito evidente em alguns dos seus romances, estou a pensar na Costa dos Murmúrios, por exemplo, mas também noutros romances, na Noite das Mulheres Cantoras, o que se nota é que ela nos faz sentir as feridas da história. As feridas da história. Porque a história tem feridas. E, claro que é um privilégio, se calhar para todos nós, mas para a Lídia, para mim, porque sou sua leitora e porque partilhei algumas experiências essenciais da minha transformação de adolescente ou jovem a mulher adulta junto dela, aquilo que me parece importante nisto, ou o que eu queria dizer é, agora perdi-me um bocadinho na ideia, mas não tem mal, só retomando essa ideia, um breve comentário. Já sei. Nós vivemos o fim de um século e estamos a viver o princípio de outro século. E assistimos a acontecimentos históricos que mudaram o mundo completamente. E isso é um privilégio. Lídia Jorge, gosta que os seus livros sejam também vistos como quase complemento históricos, não é? Auxiliares futuros para historiadores. Não é pretencioso pensar assim?
Não, a gente consente tudo. Mas é assim. Aliás, como é que eu hei de explicar? Talvez dizendo que toda a ficção acaba por ser uma história. Toda a ficção tem isto que a Maria João acaba de dizer, é assim mesmo. Aliás, é o Carlos Fuentes que explica, que diz, ele fala na arte e na literatura, mas propriamente na literatura diz que a literatura é uma estrela de 3 pontas. Uma ponta mergulha na individualidade subjetiva, somos só nós. Outra mergulha numa espécie de subjetividade coletiva, digamos, o ser próprio, digamos, de um país, de uma terra, de uma sociedade. E a outra é a outra ponta da estrela, que é a realidade objetiva, global, que é a história. Então ele faz a distinção dizendo que não há escritor de ficção que não tenha estes três componentes. Eu, de facto, acho muito curioso que o organista assuma esta proporção que tem assumido, porque eu não sou uma escritora desta natureza. Eu invejo muito os escritores desta natureza, quer dizer, os escritores abstratos, os escritores que falam a partir de um mundo onde a parte poética é mais forte do que, digamos assim, do que propriamente a narrativa dos factos. Eu fico deslumbrada com determinados escritores que conseguem fazer uma escrita que é oposta à minha, uma escrita ontológica, uma escrita sobre o ser, sobre o drama da existência, que era aquilo que fazia, por exemplo, o Virgílio Ferreira. Só que eu sou exatamente o parente oposto. Quer dizer, eu sou uma pessoa da lama, das coisas concretas, dos gritos da sociedade. Quando a Maria João diz as feridas da história, é verdade. Eu acho que aquilo que eu tenho mais... que eu tenho, digamos, eu gosto, não porque gosto que aconteça, mas gosto para repensar o que aconteceu e deixar escrito o que aconteceu. Como uma espécie, é ridículo dizer, mas uma espécie de aviso, uma espécie de noção de que aqui nós vivemos isto e pode ser encurtado. Aquilo que o Mark Twain dizia, que a história não se repete, mas rima, não é? E, na verdade, a escrita faz isso, não se repete, mas rima. O que me aconteceu quando eu era bastante criança, e o Walter falou na nossa vida, é assim, todos nós temos uma história para contar, não é? E muitos dos escritores, e é o meu género, eu não escrevo para mostrar a minha vida, escrevo para esconder a minha vida. Mas, ao esconder a minha vida, digamos, a parte da ferida da existência aparece. E a primeira, talvez, grande surpresa na minha vida foi, quando era criança, ver o campo a ser abandonado, as casas eram abandonadas por casais que iam partir para fora, aquilo era um campo, portanto o mundo, toda a gente sabia de toda a gente, e o que acontecia é que, passado pouco tempo, um ano, coisa assim, as telhas caíam no chão. E lembro-me da angústia que eu sentia quando passava, nós éramos crianças, não tínhamos quase brinquedos, e interessava-nos ver as casas das pessoas que tinham partido. Entrávamos, arrombávamos as janelas e íamos ver aquelas casas meio escuras. Não é? E então as telhas caíam. E eu tive a ideia de que tenho a ideia de que assisti, digamos, a um momento de uma catástrofe. Depois assisti a uma outra coisa, foi o fim do império, do nosso império. Foi uma coisa muito dolorosa. Quer dizer, nós assistimos a isso, quer dizer, assistimos a um fim de um período, de facto, de 5 séculos, mas não só de Portugal, mas também da própria Europa. Foi a partir de nós fechámos um ciclo, de facto. Depois tivemos a sorte de ver abrir, inaugurar uma coisa que foi uma revolução e mudar, digamos, a criação da democracia, a entrada para a Europa. Foram coisas muito fortes, com muitas contradições. E talvez por tudo isso, por todas essas mudanças, eu, de facto, mesmo que queira escrever um conto, um livro que seja só sobre a existência, sobre a dor da existência humana, eu não consigo. Lembro muito bem de quando foi um livro que se chama O Vale da Paixão, mas que se chamava Diante da Manta do Soldado. E eu escrevi esse livro, comecei a escrever-o pensando, eu vou escrever um texto sobre o destino humano.
que era uma manta de soldado, concreta, real, que estava já posto, cheio de lama numa noite de chuva, e eu quis recolher a manta, e a pessoa que era dona da manta do soldado disse, não faz mal, o soldadinho já morreu, pode ficar aí a manta. E eu deixei a manta com a lama e com a chuva, e de noite sonhei, meio acordei, que levantava a manta da lama e que com ela o soldado aparecia. O soldado era uma pessoa da minha família. E fiquei tão impressionada com isso que me levantei de noite e de facto fui buscar a manta que estava com lama à porta para limpar os pés. E escrevi esse livro que se chamava Diante da Manta do Soldado. Mas quando comecei a escrever, eu pensei, eu vou escrever apenas sobre o destino humano. Só que, como disse, eu sou uma escritora, digamos, da lama, da coisa social, da coisa do grupo, não é? E, portanto, não é um livro sobre isso. É um livro que, muito mais do que um livro sobre um destino humano e uma relação entre uma filha e um pai, é muito mais a história de 50 anos de uma região, de uma parte da nossa terra, que passa de uma cultura arcaica para uma cultura pseudo-moderna de venda de si mesmo e que não encontra a sua própria linguagem. E que a última coisa que tem para mostrar é os instrumentos de sobrevivência postos no museu. E, portanto, eu que tinha pensado escrever um livro sobre uma vida humana apenas ontológica, é a minha forma, quer dizer, eu tenho um imaginário que acaba por ser social. A história impôs-se, não é? Impôs-se. E isto, eu noto que há escritores do meu género, em geral não somos muito angustiados, nem na escrita, nem a nada, porque, em geral, colocamos-nos no meio de um grupo, não é? Os outros escritores são muito mais angustiados, aliás, veja-se, por exemplo, o Lobo Antunes é um homem que fala sempre de uma angústia e que deixa perpassar uma angústia, e assim, é um tipo de escritor. É um tipo de escritor que existe e que é poderosíssimo, é verdade, mas não tem, digamos, esta inquietação não passa para lá, ou a inquietação sobre o destino individual é mais forte do que o destino grupal, não é? Não temos tempo para muito mais, já cedemos claramente. Por mim ficaria muito mais tempo, mas muito rapidamente, uma vez que temos, já cedemos o tempo. O Val da Paixão foi traduzido para francês com o título La Couverture du Soldat. E teve o prémio Jean Monnet. Sim, os leitores habituais. Foi um dos muitos prémios que a Lídia Jorge recebeu. Sim, mas é um prémio... É um prémio altamente prestigiante pela figura do Jean Monnet. Maria João, temos mesmo que terminar, uma vez que depois não temos tempo para a sessão de autógrafos. E agradeço imenso a presença da Maria João Reynaud, da Lídia Jorge. Chamo ao palco a Ana Celeste Ferreira, também para um merecido... Podem levantar. Há uma pequena lembrança. Obrigada, senhor. Podem levantar. Sim, obrigada, senhor. Obrigada. Há uma pequena lembrança aqui para a Lídia Jorge. Sim. A Lídia Jorge vai estar disponível agora no auditório, na entrada do foyer, para a sessão de autógrafos. Muito obrigado a todos. Regressamos no dia 26 de abril. Esperamos que esta sessão tenha sido do vosso agrado. O Porto de Encontro é uma iniciativa da Porto Editora e do jornalista Sérgio Almeida e tem o apoio da Câmara Municipal do Porto, das livrarias Bertrand, do Jornal de Notícias, do Porto Canal, da Sociedade Portuguesa de Autores, da Porto Barros, da Arcádia e da Antena 1. Em facebook.com/Porto de Encontro disponibilizaremos, em breve, informações sobre a próxima sessão. A Porto Editora agradece a vossa presença. Até breve e boas leituras.